Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E no vídeo de hoje, nós vamos contar as diversas notícias que cercaram o mundo da luta livre essa semana. Foi tanta coisa que aconteceu que não dá nem pra gente fazer o nosso tradicional cafezinho com o tiozão. A gente tem que simplesmente juntar tudo e botar num vídeo pra galera. Então, essa vai ser uma edição especial do Notícias da Luta Livre. Um quadro que eu não tenho realizado muito, mas que eu achei que seria muito interessante a gente trazer de volta, especialmente essa semana, por causa de tantas coisas aconteceram. Então, se você quiser se manter atualizado sobre notícias com relação a John Cena, a luta dele contra AJ Styles, e ficar sabendo das últimas demissões da companhia, o lutador que retornou ao NXT nos últimos dias e a lutadora que vai perder provavelmente o seu título na WWE, assista esse vídeo do começo ao fim, porque tem muita coisa acontecendo no universo da WWE. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Deixe o seu hype e, acima de tudo, assista e maratone todos os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube ajudar a nos divulgar, beleza? Então vamos embora para mais uma edição do Notícias da Luta Livre. E a gente vai começar com a última luta de John Cena que aconteceu no Crown Jewel, enfrentando o AJ Styles, né? Uma luta que teve inúmeros tributos, né? Foi aquela luta fanservice, onde tanto John Cena quanto AJ Styles usaram vários golpes e finalizadores de oponentes que eles tiveram durante a sua carreira. E o momento mais emocionante da noite, com certeza, foi quando John Cena aplicou um Sister Abigail em AJ Styles com direito a um beijinho na testa, como o Bray fazia. Esse movimento acabou fazendo com que o público na arena elevasse os seus celulares com as lanternas ligadas, relembrando os vagalumes de Bray Wyatt. Esse movimento que aconteceu durante o show realmente trouxe muitos arrepios a gente que estava na live. Aliás, novamente queria agradecer a presença do JV Alba e da Ariane, que junto com os Chigus abrilhantaram a nossa live aqui do canal. E no pós-show, o próprio Triple H disse na sua entrevista de que ele também ficou emocionado com esse momento. Realmente foi um momento mágico do show e eu tenho certeza que todo mundo que estava na arena ficou emocionado, a gente na live ficou emocionado, muita gente ficou emocionado. Teve até um dos nossos inscritos que cantou a pedra durante a luta e falou: se rolar o Sister Abigail, eu chorarei. E aconteceu segundos depois. E ele disse depois no comentário que chorou. Então foi realmente um momento muito especial que aconteceu durante a luta. Um outro tributo que aconteceu que foi bem interessante, aconteceu na verdade na introdução da luta, quando o John Cena tirou um papelzinho do bolso na sua apresentação e entregou para Alicia Taylor, né? E aí esse papelzinho tinha uma apresentação especial ao AJ Styles. E nessa apresentação tiveram referências ao tempo dele na TNA e, além disso, foi mencionado o Bullet Club de nome, o que fez o AJ Styles tomar um susto durante a apresentação. A Fightful Select informou após o show que o AJ Styles não sabia da apresentação especial que ele tinha, mas que não se sabe se o Cena escreveu a apresentação ou se o pessoal dos bastidores entregaram essa apresentação para ele. Eu particularmente acredito que a galera entregou essa apresentação para ele, ou pelo menos coordenou com o John Cena a redação dessa apresentação. Mas a gente não. O que se sabe é que não devem haver repercussões com a New Japan Pro Wrestling, que é a dona da marca Bullet Club, porque existe uma certa relação de respeito ali da WWE com a New Japan, apesar da New Japan ter um acordo com a AEW hoje em dia. Então, não devemos ter maiores repercussões com relação a isso. Um outro detalhe importante é que o AJ Styles confirmou no pós-show que ele irá realmente se aposentar em 2026. Uma outra referência que foi muito importante durante a luta, aconteceu no final da luta, foi quando o John Cena aplicou um Tombstone Pile Driver no AJ Styles, seguido de um Attitude Adjustment para a vitória. Além do Tombstone Pile Driver, teve um Chokeslam também do John Cena no AJ, onde o AJ se inclinou para frente e o John Cena levou a mão para cima, colocando no pescoço do AJ, lembrando muito o movimento que tanto o Undertaker quanto o Kane faziam em suas lutas. Tá? Depois do show, o Undertaker ele veio à tona nas suas mídias sociais e ele disse: obrigado Cena, obrigado AJ, uma aula mestre e um lindo tributo à luta livre. O universo WWE disse, mas eu acrescento, foi incrível. Realmente foi um dos momentos mais surpreendentes do show. A gente falou que se tivesse o Tombstone Pile Driver ia ser insano e realmente aconteceu. Então foi muito legal de ver o John Cena mandando um Pile Driver no meio do ringue. Mas esses não foram as únicas homenagens que aconteceram durante a luta, tá? Durante a luta do John Cena e do AJ Styles, diversos finalizadores foram utilizados pelos dois para homenagear
seus antigos adversários. Entre eles, o John Cena utilizou o Skull Crushing Finale do The Miz, que está aí representado na foto, o Sister Abigail do Bray Wyatt, o Chokeslam do Kane e do Undertaker. Aí teve uma sequência de golpes de submissão, aonde o John Cena usou o Accolade do Rusev e o Walls of Jericho do Chris Jericho. Além disso, durante a luta, ele também aplicou um RKO no Randy Orton, que seguiu a um Hanging DDT, né, um Vintage Randy Orton, como o Michael Cole fala, e também o Tombstone Piledriver que o Kane e o Undertaker utilizavam. Tá? Também cabe dizer que o Cena ameaçou usar 2 golpes, mas não foi bem sucedido. O Punch do Randy Orton, o AJ escapou na hora, e o 619, o público começou a pedir o 619, o Cena jogou o AJ nas cordas, quando ele foi na outra corda para mandar o 619, o AJ se levantou e deu um clothesline nele, impedindo que o Cena aplicasse o 619, teria sido espetacular se ele tivesse feito isso. O 619, claro, finalizador do Rey Mysterio. Já o AJ Styles, ele utilizou vários golpes de lutadores da época da TNA. Ele aplicou um Coquina Clutch do Samoa Joe, aplicou o Angel's Wings do Christopher Daniels, um Fade to Black do Frank Kazarian, lembrando que o Christopher Daniels e o Frank Kazarian foram os grandes adversários do AJ Styles na divisão X da TNA, bem no comecinho da companhia, e também ele aplicou um Scorpion Death Drop do Sting. Tá? Além disso, o AJ também utilizou o Swing Team Music do Shawn Michaels, sendo que essa é uma dream match que a gente nunca teve. O AJ Styles nunca lutou contra o Shawn Michaels, mas o movimento fez o público surtar na arena e todo mundo na live, todo mundo surtou também quando a gente teve a oportunidade de ver o AJ Styles mandando o super kick que Shawn Michaels fez famoso. Um outro detalhe sobre a carreira, esse momento final da carreira do John Cena, os seus próximos desafios, seus próximos passos, tá? O Dave Meltzer está insistindo que o Cena vai pegar o Gunther no dia 13 de dezembro, na sua luta final no Saturday Night Main Event em Washington. E daqui a pouco a gente vai falar por que esse show vai acontecer em Washington. Mas a especulação, segundo o Dave Meltzer, é que o John Cena vai enfrentar um lutador bem interessante no Survivor Series. Muita gente lembra que o Cena não é um campeão Grand Slam porque ele nunca ganhou o campeonato intercontinental na sua carreira. Ele já ganhou o campeonato dos Estados Unidos, mas nunca ganhou o intercontinental. E ele vai ter essa chance, porque segundo Dave Meltzer, o John Cena vai enfrentar ninguém mais, ninguém menos do que Dom Chico Moedas, Dominic Mysterio, no Survivor Series pelo campeonato intercontinental. Se isso realmente se confirmar, eu acho que vai ser um espetáculo, vai ser uma excelente oportunidade do Dom aparecer junto com um grande da indústria como o John Cena. Não acho que vai ser aquela luta espetacular, como a gente viu, por exemplo, AJ Styles, Logan Paul ou Cody Rhodes, mas eu acho que vai ser uma luta bem legal, e se o Cena ganhar o campeonato intercontinental seria mais interessante ainda, porque aí a história do torneio para enfrentar o Cena no dia 13 de dezembro valeria não apenas uma luta contra o Cena, mas valeria o campeonato intercontinental. Então seria algo muito interessante da gente ver se a WWE vai cumprir. Além das notícias do Cena, nós temos outras notícias interessantes do universo da luta livre que aconteceram essa semana que vale a pena a gente notar. Uma delas é sobre quando a AJ Lee vai voltar a lutar nos rings da WWE. Segundo o Dave Meltzer, a AJ Lee já tem data marcada para voltar. Ele diz que a AJ Lee está escalada para lutar no War Games feminino que vai acontecer no Survivor Series no dia 29 de novembro. Segundo ele, a escalação dessa luta é Rhea Ripley, Io Sky, Charlotte Flair, Alexa Bliss e AJ Lee versus Becky Lynch, Nia Jax, Asuka, Kairi Sane e Lash Legend. Aqui é uma coisa interessante porque de todas as lutadoras que estão elencadas aqui, a única que não faz sentido é a Lash Legend. Sendo que a Lash teve uma feud recente com a Nia Jax na NXT. Então, analisando esses 5 contra 5 aqui, assim, a gente consegue ver as rivalidades montadinhas aqui. AJ Lee versus a Becky Lynch, campeonato intercontinental. A Rhea Ripley e Io Sky contra as Kabuki Warriors, a Asuka e a Kairi Sane. E aí sobram a Charlotte Flair e a Alexa Bliss de um lado e a Nia Jax e a Lash Legend do outro.
o que me indica de que a Lash Legend pode estar prestes a subir para o main roster para fazer uma dupla com a Nia Jax e entrar no cenário de duplas para desafiar a Charlexa. Isso vai ser um movimento interessante, porque tira a Nia Jax do cenário do Campeonato Mundial, desloca ela para uma divisão nascente de duplas femininas na WWE, que está sendo interessante ver como é que ela está sendo construída, e coloca duas lutadoras extremamente fortes, uma junto com a outra, com um potencial de dominar o cenário das duplas femininas da WWE. Tá? Então vai ser interessante ver se isso vai se confirmar. Se isso se confirmar, a Lash Legend pode estar prestes a subir para o main roster e a gente tem algumas possibilidades de fields bem interessantes vindo por aí. Agora vamos falar de novo sobre o Cena, em especial sobre a aposentadoria dele. Tá? Existe já há algum tempo uma associação da WWE com o Partido Republicano, e em especial com o governo de Donald Trump. A Linda McMahon ela é secretária no governo de Donald Trump e, além disso, o Triple H esteve presente em algumas cerimônias que aconteceram no Salão Oval, inclusive no lançamento de um teste presidencial físico nas escolas que ele voltou a introduzir aí no calendário lá e no currículo escolar dos Estados Unidos. Mas o Dave Meltzer informou recentemente que diversas figuras políticas ligadas à Casa Branca estariam interessadas em comparecer ao show de aposentadoria do Cena, enquanto que o Donald Trump ainda estaria indeciso. Tá? O Trump ele vai estar no clássico jogo entre o Exército e a Marinha dos Estados Unidos de futebol americano. Esse jogo vai acontecer às 3 da tarde, no dia 13 de dezembro, e isso daria tempo suficiente para ele chegar ao show em Washington, D.C., se ele quisesse. E aí, quando essa notícia sai, a gente começa a entender por que a WWE tirou esse show que ia acontecer em Boston e levou para Washington. Claramente foi assim um agrado à cúpula do governo americano e ao Partido Republicano, levando o show para perto da Casa Branca. Lembrando que o UFC em breve terá um show sendo realizado nos jardins da Casa Branca. Então, é mais um sinal dessa associação que a gente tem visto recente entre a WWE e o Partido Republicano dos Estados Unidos e ao governo Donald Trump, uma associação que muita gente não gosta, mas que a gente sabe que está acontecendo, e aí agora vai ter aí uma associação ainda maior com políticos interessados em aparecer aí na aposentadoria do John Cena. Essa semana a gente também teve uma notícia um pouco triste para alguns lutadores, né? Que foi uma série de demissões que aconteceram na WWE antes do Crown Jewel, tá? Essas demissões vieram como uma surpresa. Vários lutadores da Evolve foram mandados embora e 2 lutadores em especial foram surpreendentes. Um deles é o Wes Lee, que é um lutador da NXT que foi campeão norte-americano da NXT. Ele não teve seu contrato renovado. E um outro lutador foi o controverso BJ Ray. É um lutador que não é muito conhecido aqui no Brasil, mas quem assistia aqueles cortes que eles faziam do LFG, que às vezes aparecia nas mídias sociais ou aparecia nos comerciais dos shows da WWE, sabem que esse cara era problemático, causava problemas nos shows e tal. A WWE deu 2 chances para ele em 2 edições do LFG, que é um show que é praticamente uma reedição do Tough Enough, né? Um reality show para ver atletas de diversas origens para poder treiná-los e dar um contrato para NXT para eles. E no final das contas, o BJ Ray, depois de 2 temporadas, acabou sendo mandado embora da companhia. Ele que entrou em atritos lendários com o digníssimo Bully Ray, né, o Baba Ray Dudley. Então, o BJ Ray não terá mais uma oportunidade, pelo menos nesse momento, de ser um lutador da WWE. Uma outra questão que surgiu é que a Fightful Select informou que tem vários contratos da TNA que vão vencer em breve. Tá? E isso é importante porque a TNA ela tá nessa associação com a WWE, então assim, tem gente que é da TNA, que é ex-lutador da WWE, foi pra lá em vez da AEW, mas aparece na NXT porque tá contratado pela TNA. É uma confusão. O fato é que a Fight for Select diz que vários contratos, mais de uma dúzia de contratos da TNA vai vencer até o final do ano, e um desses contratos é o dos Hardys, tá? E a Fight informou que a TNA tem interesse em renovar o contrato com os Hardys, porque eles sempre ficam depois dos shows para receber e fazer sessões de fotos e autógrafos como os fãs da TNA. Então, se você vai num show da TNA, muito provavelmente você conseguirá a chance de conhecer os Hard Boys ao vivo.
tá? Isso é uma coisa que inclusive já apareceu em vídeos, por exemplo, da Tessa Blanchard aqui no YouTube, no canal dela. Mas o fato é que o Matt Hardy já disse no passado que gostaria que os Hardys voltassem para a WWE um dia. E como eles conquistaram recentemente o título de duplas da NXT, ganharam nessa última terça do Dark State, a gente pode acreditar que tudo é possível. Então, um retorno dos Hardys para a WWE não é impossível. Eles estão aparecendo na NXT. Quem aparece na NXT, aparece no main roster. Por que não uma turnê de aposentadoria dos Hardys? É algo que eu acho bem possível aí para frente. E por fim, duas notícias que surgiram numa turnê que a NXT está fazendo ao vivo pelos Estados Unidos em shows não televisionados. A primeira notícia é o retorno do gigante Omos, né? Omos, que é esse cara de 2,20 metros de altura, bem móvel, mas que era meio verde no ringue. Ele lutou ali na WWE 2021, 22, acho que até 2023, deu uma sumida e agora ele está reaparecendo na companhia. Ele passou um tempo lutando no Japão e agora, essa semana, nessa turnê de shows, em um desafio aberto de Lexis King, o Omos reapareceu e derrotou ele rapidamente. Depois da luta, o Lex King reclamou de que a luta tinha sido muito rápida, o Omos voltou para o ringue e estraçalhou ele de novo numa outra luta. Tá? O Omos, nessa temporada no Japão, muita gente que acompanha por Orezo diz que ele lutou bem. Vamos ver se essa temporada ajudou o Omos a ganhar um pouco mais de experiência no ringue. Tá muito claro que a WWE quer investir nele. Só resta saber o quanto que eles querem investir. Lembrando que o Omos teve uma associação muito forte com o AJ Styles. Né? Ele foi guarda-costas do AJ durante um tempo. Então esse pode ser um caminho de retorno do Omos para a WWE. E a notícia triste da semana, que vai causar muitos impactos na NXT, é a lesão que Jacy Jayne, a atual campeã da NXT, teve em um show ao vivo em Columbus, Ohio. A Jacy Jayne estava no meio de uma luta com a Fallon Henley enfrentando a Sol Ruka e a Zarya, e durante essa luta a Jacy Jayne sofreu uma contusão no quadríceps aparentemente sozinha. Tá? Não parece ter sido nada derivado de nenhum golpe nem nada do tipo. Ela acabou saindo do ringue, o juiz imediatamente jogou o X pro alto, a luta foi brevemente paralisada, os médicos vieram para atender a Jacy Jayne. Depois disso a luta seguiu para o final com a Fallon Henley tomando o pinfall da Sol Ruka e da Zarya. E depois da luta, a Jacy Jayne ela tentou caminhar sozinha para os bastidores, mas não conseguiu, tendo que ser ajudada pelos médicos da companhia. Dependendo da gravidade dessa contusão, a Jacy Jayne ela pode ficar até 6 meses fora da WWE, o que vai ser uma pena, porque ela estava num momento muito legal de crescente em qualidade de ringue e em qualidade de promos, e num cenário que estava começando a despontar de repente dela subir para o main roster no futuro próximo. Agora, a gente não sabe o que vai acontecer. Se ela realmente ficar 6 meses fora, ela deve dropar o título da NXT. E aí, o Battle Royal, que foi anunciado para o próximo show semanal da NXT, agora na próxima terça-feira, que ia ser uma Battle Royal pelo posto de desafiante número 1 ao título da NXT, pode ser transformado em uma Battle Royal pelo título vago da NXT. Vamos ver o que a WWE vai fazer para consertar essa situação, mas pode acontecer dessa luta, dessa Battle Royal, que vai ter lutadoras da TNA participando, pode acabar valendo o título da NXT, e aí a gente vai ver quem que a WWE vai colocar no lugar. Candidatas tem aos montes. Blake Monroe, Jordynne Grace, Lola Vice, Kelani Jordan, tem a própria Jada Parker, Lash Legend, tem um monte de lutadoras que ficariam muito bem com esse cinturão. Vamos ver o que a WWE vai fazer com ele. Beleza? Bom, essas foram as notícias da semana do mundo da luta livre. Desde já eu agradeço a audiência de vocês no fim de semana. A gente teve uma live inacreditável do Crown Jewel e eu quero contar com você para a nossa live do Monday Night Raw. Uma live que vai ser gravada. A gente vai fazer uma live ao vivo do show gravado. As nossas famosas lives CLT vai ser realizada às 8 da noite, porque o tiozão trabalha às 9 da manhã, não tem condição de fazer live ao vivo do Monday Night Raw. Então eu conto com a sua audiência 8 horas da noite aqui no nosso canal para mais uma live CLT do Monday Night Raw. E não deixe de continuar assistindo e maratonando os nossos vídeos. Tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar o nosso canal. Vou deixar algumas opções aqui na tela para vocês. Eu conto com a sua audiência. Muito obrigado por tudo. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.